sempre me contou que em nossa cidade o trem era uma mágica experiência. Em 1894, a gente teve a nossa primeira estação aqui em Ponta Grossa. A estaçãozinha ali no Parque Ambiental, onde você sempre vai passear com a tua mãe no domingo. Já aquela grande, que você acha bonita, aquela foi inaugurada em 1900. Olha, já são mais de 120 anos de muitas histórias que se cruzam entre os trilhos. Entre trilhos? São muitas histórias, muitas. Você nem imagina. Vô, o senhor trabalhava sozinho? Sozinho? Não tinha como, era impossível. Tinha muita gente trabalhando com seu avô. E cabia todo mundo? Cabia. Se cabia. Conta mais, vô. Filho, na nossa cidade teve muitos ferroviários. Assim como meu pai, que era seu bisavô. Tinha também o nosso vizinho. Nosso vizinho também era ferroviário. Era muita gente diferente. A ferrovia, ela é o principal momento de Ponta Grossa. A ferrovia transformou a cidade de Ponta Grossa. A ferrovia é a história de Ponta Grossa. Ponta Grossa é a história da ferrovia. Ponta Grossa existe porque a ferrovia passou aqui. É quase impossível mesmo a gente falar da história da cidade sem mencionar a ferrovia. A ferrovia chegou e com ela chegou toda uma estrutura praticamente de uma grande indústria. E as cidades que se envolveram nessa implantação das primeiras ferrovias, elas também tiveram um avanço do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, mas muito também do ponto de vista social e cultural. E é o caso de Ponta Grossa. De um grande complexo que se estabeleceu com oficinas, montagem de trens e um grande entroncamento ferroviário. Ela tem um hospital ferroviário. Além do hospital, a ferrovia também cria em Ponta Grossa a Escola Tiburcio Cavalcante. A associação se transforma numa cooperativa. A cooperativa 26 de outubro, que é a marca mais distintiva de uma identidade ferroviária. Por quê? Porque a cooperativa ela agregava trabalhos que eram trabalhos que atendiam as famílias. Você tinha fábrica de sabão, você tinha fábrica de vela, você tinha lugar onde eles compravam banha. Então, eles saíam para as longas viagens e a família ficava guarnecida pela cooperativa. Ela tem uma escola profissionalizante, ela tem uma fábrica de dormentes aqui, ela tem uma super oficina de trilhos. Lá, inclusive, que foi projetada a locomotiva que hoje está aqui no Parque Ambiental. Ela faz parte aqui de Ponta Grossa. Ela foi feita em 1940. Então não há como falar de Ponta Grossa, de 200 anos de Ponta Grossa, sem falar da ferrovia. Ela se conecta com grandes cidades, inclusive cidades de outros países, antes mesmo da capital do estado. Vinha muita coisa de fora. Então, muitas informações, muita moda, muitos produtos, muitos costumes. Mas como também na formação do esporte, da cultura, modificava todo o cenário local. Cinema, né? Os rolos de filme, eles tinham que vir fisicamente de um lugar para outro. E vinham de trem. Vinha da Argentina, chegava em Ponta Grossa, passava no cinema em Ponta Grossa antes de passar no cinema em Curitiba, né? E que praticamente lotava toda semana o Cine Império, o Cine Renascença e depois o Cine Ópera. Os grupos de teatro, os cantores. As notícias, era pelos trilhos que vinha a cultura. Os políticos também vêm para cá. É o caso do Getúlio Vargas, presidente do Brasil, vem 2 vezes para Ponta Grossa, né? As 2 vezes ele vem de trem, no seu vagão presidencial. E chega todo final de mês o famoso trem prata. O que era esse trem prata? Era o trem pagador. Porque a ferrovia foi, economicamente falando, fundamental nesse percurso todo. E a Ponta Grossa chegou a ter a população da 2ª maior cidade do Paraná, justamente e exclusivamente pela chegada das ferrovias. Os próprios trabalhadores ferroviários, eles passam a ter uma importância diante da sociedade muito grande, porque eles são trabalhadores de uma empresa gigante, né? E os salários são muito bons. Até hoje as pessoas verem, né, os ferroviários como uma pessoa bem diferenciada, né? Você era importante naquele momento ali, como maquinista, né? Então eles são vistos na sociedade como pessoas especiais. 600 funcionários, né? Inclusive, nesses 600 funcionários é que são criados 2 times de futebol.
O Operário foi fundado em 1912 pelos trabalhadores da ferrovia, pelos operários ferroviários, que então fundaram um clube chamado Operário Futebol Clube. São os trabalhadores das oficinas, né? Inclusive um deles é o Germano Krieger. O Germano Krieger, ele era o chefe da rede ferroviária, o grande engenheiro da rede ferroviária federal em Ponta Grossa. Então eles trabalhavam nas oficinas até o seu horário normal de trabalho, e após isso eles desciam literalmente por uma linha de trem construída da oficina até o estádio Germano Krieger, trazendo os materiais para que pudessem ser construídas as arquibancadas, os alambrados e a terraplanagem do próprio estádio. Era o maior orgulho para as famílias, se vivia com dignidade. Se viam como trabalhadores, que faziam longas viagens, que deixavam as famílias, que tinham sim um acesso à estabilidade, eram imbuídos de um sentimento de orgulho. Daí eu entrei como auxiliar de maquinista em 1974. Em 75 eu fui a maquinista. Dali até se aposentar. Tinha uma classe operária que era fragmentada em diversas categorias. Então você tinha os telegrafistas, você tinha o pessoal que fazia os dormentes, você tinha as oficinas. Então ele era um mundo que ele tinha suas peculiaridades. A classe trabalhadora muito empoderada, né? As pessoas que vivem nas cidades ferroviárias orgulhosas de fazerem parte disso. Eu honro muito os trabalhadores ferroviários. É uma classe que deixou muito para nós, mas ela precisa ser lembrada na sua integridade. O trabalho na ferrovia não era nada fácil. Muitos dias longe da família, sol, chuva. Às vezes a gente passava o dia inteiro dentro da locomotiva, passando pelo Paraná e até outros lugares do Brasil. E o senhor gostava de viajar com o trem? Sim, principalmente quando a gente estacionava na estação Saudade. Era muita satisfação. Nós temos dois momentos importantes. Em 1894, a primeira estação de Ponta Grossa, a Estação Paraná. Paranaguá até Ponta Grossa, a estação que nós temos aqui é a estaçãozinha. Essa estação foi construída para fazer a ligação Ponta Grossa, Curitiba, Curitiba ao litoral. Com o crescimento da ferrovia, ela se expande de tal maneira que a nossa estação passa a ficar pequena. Então se implantou a primeira ferrovia integradora do Brasil. O prédio maior, que hoje a gente conhece como Estação Saudade. Que foi a São Paulo, Rio Grande do Sul. Isso que deu um grande boom na cidade de Ponta Grossa, levando ela a ser uma das cidades mais importantes do sul do Brasil. E essa ampliação tornou Ponta Grossa o centro ferroviário do interior do Paraná. Então ela saía de São Paulo e ia até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ela passa por Ponta Grossa. A ferrovia em Ponta Grossa faz com que São Paulo e Rio de Janeiro estejam conectados a Ponta Grossa e a Argentina, o Uruguai, ou seja, ao mundo internacional, né, fora do Brasil. Então a importância desse prédio, né, da Estação Saudade hoje, é justamente marcar esse período áureo aí que a gente teve da ferrovia na cidade de Ponta Grossa. Nasceu o interesse, né, tanto da prefeitura em trazer novamente vida para esse espaço. Realmente fizeram um bom trabalho de restauro e de cuidado. O restauro foi bem feito. A unidade aqui do Sesc Estação Saudade, ela é uma unidade cultural. Como interesse do Sesc também de ofertar para a comunidade, para os trabalhadores do comércio, atividades culturais na cidade. Nós temos uma sala de espetáculo, que é onde a gente traz apresentações musicais, teatrais. Eu estou muito feliz da nossa Estação Saudade estar bem cuidada e bem guardada. Esta estação, até hoje, ela deixa saudade para a gente. Então, assim, quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente tem que sempre se dar conta de que o patrimônio cultural ele faz parte de um conjunto, de uma paisagem. As estações, a estação de carga, o hospital ferroviário. Ele não é isolado. Todas elas estavam ali juntas em um determinado momento histórico. Se for possível fazer com que esse edifício, essa edificação, esse patrimônio, ele faça parte de um conjunto paisagístico, um conjunto cultural, é muito melhor.
O problema está posto. A trajetória de falta de preocupação com as questões culturais não é uma característica de Ponta Grossa, essa é uma característica do Brasil. Quem não tem um conhecimento prévio não identifica isso com facilidade. Não identifica que uma estação está conectada à outra, porque tem, por exemplo, o terminal de ônibus no meio do caminho. Eu não consigo vê-las no mesmo golpe de vista. Não identifica que o hospital ferroviário faz parte do contexto, porque tem o shopping center construído no meio do caminho. E aí, nesse sentido, que o shopping vem e estraga essa visualização. E esse hospital, sendo preservado junto com a estação, é o suporte material para lembrar da importância que foi a ferrovia para Ponta Grossa. Pouquíssimos momentos da nossa história democrática a gente vê uma preocupação de governo federal, estadual, municipal com questões culturais e principalmente com a diversidade cultural, seja da população brasileira, paranaense e pontagrossense. Ainda bem que nós preservamos as estações, porque eu acredito que nenhum jovem hoje dos seus 25, 30 anos ia saber a importância da ferrovia se ela não tivesse preservado esses dois edifícios. Tendo uma leitura histórica do que aconteceu, é como eu consigo identificar aquela área. Aquele é um velho centro, porque era um centro antigo, composto por diferentes camadas de tempo, em que eu consigo identificar alguns remanescentes de momentos históricos importantes. O modelo hoje do parque ambiental, que não tem nada a ver com a ferrovia, né? Aqueles 4 elementos lá, que é uma ideia, uma elucubração da arquiteta que criou o projeto, não tem nada a ver com a ferrovia, né? O Paraguaizinho não tem nada a ver com a ferrovia. E veja que eu não estou negligenciando esses equipamentos urbanos, eles são importantíssimos. O shopping é importante para a cidade, o Paraguaizinho é importante para a cidade, né? O terminal de ônibus é importante para a cidade, mas eles poderiam estar em outro lugar, não ali no centro histórico ferroviário da cidade. Então se perdeu esse conjunto paisagístico, patrimonial, memorial da cidade, né? Os traços da ferrovia e os equipamentos ferroviários, eles marcam a paisagem urbana. Eu andava pela cidade e eu não via essas marcas. Tem que prestar muita atenção para ver uma estação ali, uma lá. Nem o pontagrossense sabe que eram 2 estações de 2 linhas diferentes. Poderia sim haver um ponto no meio do parque ambiental, com uma plaquinha, 360 graus, dizendo, ó, naquela direção tem a estação, ali tem a outra estação, ali tem o terminal. Então isso realmente nós perdemos a oportunidade de mantermos, né, no centro da cidade, nosso centro ferroviário histórico, para servir como atrativo turístico para quem quiser conhecer a nossa história e a história da ferrovia. Juntando todas essas coisas, hoje em dia a gente consegue identificar caminhos que são provenientes dos tropeiros e das missões jesuíticas e caminhos que são provenientes do momento da ferrovia. A cidade de Ponta Grossa é como se fosse um asterisco ou uma estrela. São 5 vias principais, aproximadamente radiais, que levam para o centro histórico. Dessas 5, 3 são provenientes de antigas ferrovias, que foram sendo desviadas, né? Então, quando a gente olha os pátios ferroviários que ficam nas periferias, que ficam nos bairros mais periféricos, eles hoje são conectados entre si sem passar pelo meio da cidade. Todos os caminhos que eram ferrovia viraram vias principais. E quando se tirou tudo isso da cidade e fez um desvio, né, que é o chamado desvio Ribas, Ponta Grossa, infelizmente, ela negligenciou a preservação de um centro histórico ferroviário. Isso aí, infelizmente, fez com que tivessem grandes mudanças nesse cenário da ferrovia. Então nós perdemos a possibilidade de preservar o nosso patrimônio cultural em conjunto, formando uma paisagem patrimonial cultural. E todo esse patrimônio, ele é desmerecido, ele é desqualificado e ele vai ser desmontado. E a derrota maior foi o processo da privatização. A gente consegue identificar, então, desde o começo da cidade até o momento em que ela se torna atrativa o suficiente para receber a ferrovia, até o momento em que a ferrovia faz com que a cidade cresça ainda mais, e o momento que essa ferrovia passa a ser considerada um problema, é retirada. Aquela áurea que tinha em torno da classe ferroviária pontagrossense e da importância da ferrovia para Ponta Grossa, ela começa a ser questionada. Eu não consigo atravessar de um lado até o outro. A ferrovia está atrapalhando
o trajeto rodoviário. E aqui em Ponta Grossa você começa a perceber, né, esses discursos que vão transformando a ferrovia e os ferroviários em algo do passado. E nesse contexto, toda a discussão que tinha na cidade de que o progresso tinha que chegar. A ferrovia ela é vista como um grande atrativo ali do progresso até o momento em que ela passa a ser vista como um grande obstáculo. E acabar com aquele atraso que era a ferrovia no centro da cidade. Os jornais da época dizem claramente que está sendo arrancado as marcas do atraso de Ponta Grossa. E o progresso incluía a demolição das estações, das 2 estações. A ferrovia e os ferroviários deixa de ser um modo constitutivo dos mundos do trabalho na cidade de Ponta Grossa e passa a ser uma memória. E o que a gente está construindo daqui para frente, né? Vô, e a saudade?